Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E as principais notícias do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio neste domingo às 4 horas no Maracanã com casa cheia. Mas o assunto aqui vai além disso, galera. O Gesso não foi aceito pelo Zenit. A situação do Gesso lá no Zenit está bastante complicada. Ele pensou que seria uma coisa e foi outra. Será que o Gesso vai voltar para o Brasil para jogar no Flamengo? Será que o Flamengo vai aceitar ele? É o que nós vamos saber agora. Fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. Bom, sendo assim, bora pro vídeo, galera. No banco do Cruzeiro, cara, e fazendo polêmica ainda, né? Fazendo aniversário, o Flamengo fez um post parabenizando e ele respondeu, né? Flamengo até morrer. Cara, que porra, velho. Aí já viu, né? A torcida do Cruzeiro não gostou nada disso aí e respondeu aí nas redes sociais, né, cara? Inclusive saiu aqui no GE, né? Saiu que os flamenguistas aproveitaram a publicação para agradecer a passagem do Gabigol pelo Flamengo. Ao todo, a gente sabe que o Gabigol, ele disputou 308 partidas, marcou 161 gols e se tornou aí o sexto maior artilheiro da história do clube, também conquistando 13 títulos ao longo das 6 temporadas que ele defendeu o Flamengo. Aí já viu, né, cara? A galera do Flamengo bateu uma saudade, não sei o quê, mas a turma do Cruzeiro muito puta com ele. Realmente é foda, né, cara? Ele devia agradecer, mas falar Flamengo até morrer soou aí talvez como um pequeno desrespeito aí com a torcida do Cruzeiro, que é o clube que ele defende hoje, né? Mesmo estando no banco, né? O que você acha? Você acha que o Gabigol fez certo ou fez errado com essa resposta aí, Flamengo até morrer, estando jogando em um outro clube, né? Sei lá, né? Coloca a sua opinião no comentário. E o técnico da seleção brasileira, Ancelotti, diante de uma baixa na seleção brasileira, do Matheus Cunha, que se machucou aí, chamou o Samuel Lino do Flamengo para a vaga na seleção brasileira. Então o Samuel Lino chegando no Flamengo este ano, fazendo uma boa temporada aí, jogando bem pra caramba, sendo muito elogiado pela imprensa, pela crítica, pelos torcedores, né? Inclusive no 8-0 aí foi fundamental na partida e agora ganha sua chance e sua vaga na seleção brasileira. Vamos ver se ele vai ser titular ou reserva, né? Só para reforçando que o Matheus Cunha, ele foi desligado, né? Foi cortado após uma conversa entre os departamentos médicos do Manchester United e da seleção brasileira. Aí ele está com uma lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley na Premier League, beleza? Então Samuel Lino ganhando sua chance aí. Vamos ver, né, o que vai virar. Bom, quanto ao Vitor Hugo, realmente ele vai ser emprestado ao Santos, tá? E segundo o Vene Casagrande, ele vai já neste domingo lá para Santos e não tem nenhum valor definido caso tenha opção de compra. Não tem valor definido. Então o Flamengo, de repente, não tem essa intenção tão já de mandar o Vitor Hugo embora tão cedo, né, cara? Vitor Hugo vai assinar contrato com o Santos até o fim de 26 e a segunda experiência dele em um clube de futebol brasileiro. Ele foi revelado pelo Flamengo, né, e só atuou no Flamengo até agora. Então o Santos vai ser o segundo clube dele, tá? Ele defendeu o Göztepe da Turquia por empréstimo durante a temporada europeia e foram 35 partidas e 3 gols. E os caras não quiseram ficar com ele lá, pelo jeito não foi satisfatória a passada dele, tá? O Felipe Luiz já disse que não quer contar com ele, não precisa dele, né? Não tem muita chance aí no elenco do Flamengo, então foi emprestado, tá? E quem queria levar o Vitor Hugo é o Corinthians, você acredita? Só que o Corinthians tá com os transfer ban, velho. Como é que vai levar o cara, entendeu? Então matéria do UOL aí falando sobre essa tentativa corintiana de levar aí o Vitor Hugo para lá o Parque São Jorge, né? O transfer ban da FIFA frustrou os planos do Corinthians para contratar o Vitor Hugo, né? Atleta de 21 anos que está sendo emprestado para o Santos até dezembro de 2026. E o Corinthians foi impossibilitado de registrar novos atletas por causa da dívida com o Santos Laguna por Félix Torres.
né, e não conseguiu atender ao pedido do Dorival Júnior de ter o Vitor Hugo, né? Lembrando que tem o dirigente lá do Talleres da Argentina, tá descendo a lenha no Corinthians, xingando o Corinthians, chamando o Corinthians de desonesto, porque não pagou nada, pagou só a primeira parcela do Rodrigo Garro, e o Rodrigo Garro tem sido grande importância ao Corinthians, e grande prejuízo esportivo e também financeiro ao Talleres, né? Que vergonha, hein, Corinthians? Coisa feia. E uma matéria do GE aqui, cara, fala sobre, chama atenção, né, sobre a seleção do Flamengo, né, Fla-seleção, né, porque o Flamengo tem no elenco hoje, é bem observado isso, 19 jogadores com pelo menos uma convocação de seleção, tá? Segundo a matéria, o Flamengo chegou à marca de 19 jogadores convocados pelo menos uma vez pelas respectivas seleções. O último a ser chamado agora foi o Samuel Lino, e é a primeira vez que ele é convocado para a seleção brasileira, e ele era a figura presente nas pré-listas dos últimos treinadores, mas não tinha efetivado. Nesta lista, o Ancelotti acionou o Alexandro, mas uma lesão na panturrilha fez o lateral ser desconvocado, e o Samuel Lino estava na pré-lista, mas não foi convocado de primeira, tá? E o atacante foi acionado deste sábado após a lesão do Matheus Cunha do Manchester United, segundo a matéria aqui, tá? Então o Flamengo tem 30 jogadores no elenco principal, sendo 19 já convocados pelo menos uma vez para as seleções, tá? Todos os estrangeiros já figuraram em suas respectivas seleções: Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Itália e Uruguai. Os atletas que foram convocados pelo menos uma vez são o goleiro Rossi da Argentina, os laterais Emerson Royal do Brasil, Varela no Uruguai, Alexandre do Brasil, Ayrton Lucas do Brasil e Vinha do Uruguai, os zagueiros Danilo e Léo Ortiz pela seleção brasileira, além dos De La Cruz, volante, né, do Uruguai, os meias Arrascaeta do Uruguai, Carrascal da Colômbia e Saúl da Espanha, e no ataque Bruno Henrique, Cebolinha, Pedro e Samuel Lino pelo Brasil e o Gonzalo Plata pelo Equador, né? Então o Flamengo realmente com uma seleção, né? Uma Fla-seleção, um time nível muito acima aí do futebol brasileiro, e está realmente encantando, está chamando muita atenção, inclusive dos europeus, né? Esse nível do Flamengo aí de 2025, né? Dos estrangeiros do Flamengo, tá? O Flamengo tem 3 que ainda não foram convocados desde que passaram a vestir a camisa do Flamengo. Rossi não é convocado pela seleção argentina desde 21, quando ainda estava no Boca. Enquanto isso, o Saúl não aparece na listagem da Espanha desde 19, e o Jorginho, que é ítalo brasileiro, né, tem 2 nacionalidades, decidiu defender a Itália, e a última convocação dele foi em junho de 24. E nesta data FIFA, o Flamengo vai liberar pelo menos 3 jogadores. Samuel Lino para o Brasil agora, o Plata no Equador e o Carrascal para a Colômbia. E a convocação do Uruguai ainda não chegou, tá? Mas a expectativa de Varela, Vinha e Arrascaeta sejam acionados por Bielsa, que já avisou que De La Cruz não será convocado. Além deles, o zagueiro João Vitor foi convocado pela Sub-20. Então, é uma seleção rubro-negra, meu Deus do céu. Olha a seleção rubro-negra que os caras colocaram aqui, ó. O Diogo Alves, Matheus Cunha e Rossi, Emerson Royal e Varela, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, Cleiton, Danilo, João Vitor, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alan, De La Cruz, Everton Araújo, Jorginho e Pulgar, Arrascaeta, Carrascal e Saúl, Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Ian. Esse é o time do Flamengo, que é uma seleção rubro-negra. Esses são todo o elenco do Flamengo. Se olhar assim, é um elenco até curto, né? Mas é a opção dos caras, né? É um elenco curto, mas de alto valor, cara, altíssimo nível, né? Nenhum time do Brasil tem um time como esse aí, cara. E pois é o quê? O Palmeiras tá tentando correr atrás, mas tá difícil, tá? Então o Flamengo vai jogar contra o Grêmio, né? E o Felipe Luiz já definiu o time titular, né? Segundo os treinos, né? Porque como é que funciona? É uma provável escalação de acordo com o que foi treinado e que a imprensa ela foi lá e, né, fotografou, né? Então, provavelmente o Flamengo para esse jogo contra o Grêmio, que tá uma expectativa enorme, o Grêmio tá com o cu na mão desse jogo, com medo de levar uma goleada. O Flamengo é o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas,
Alan, Saul, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse é o timaço Seleflá que vai enfrentar o Grêmio com medo, né? Então, com certeza, o Grêmio é bem perigoso ficar tudo atrás lá, segurando até as últimas, né? Pra não tomar uma goleada, né? Se perder de 3-0, vai estar de bom tamanho pro Grêmio, hein? Isso que eu tô falando. E o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, né? Meu Palmeiras contra o Corinthians. Não vou nem me aprofundar aqui. Palmeiras tá meio que em crise, né? É uma crise meio estranha, mas é uma crise, porque o time não tá encaixando, não tá jogando bem como a gente imaginava que poderia jogar com esse elenco. É um bom elenco, é claro que não tem o mesmo nível do Flamengo, mas é um elenco competitivo, é um elenco que pode encarar talvez o Flamengo, mas só que tem que ganhar do Corinthians primeiro, né? Porque a gente não consegue ganhar do Corinthians, vai ganhar de quem, né, velho? Perdemos o Paulista pro Corinthians, fomos eliminados na Copa do Brasil pro Corinthians, agora tem que pelo menos ganhar esse jogo do Corinthians, mesmo que seja lá na Neoquímica Arena, véio. Tem que meter um couro nos caras lá, mas o jeito que tá o Palmeiras, eu não sei não, cara. Tô confiando não, tá? Tô confiando não. E eu acho que esse jogo é capaz de eu nem ver, porque eu tô em viagem. Nesse horário do jogo, talvez eu vou estar viajando. Tanto o jogo do Flamengo quanto o jogo do Palmeiras. Tomara que dê tempo de eu chegar e assistir, mas vai ser meio complicado, tá? Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Né? Vídeo mais curto, como todo mundo pede. E vamos que vamos, né? Até o próximo vídeo. Com as coisas. E principalmente a forma como eu coloco esse comparativo de Palmeiras e Flamengo recorrentemente e frequentemente no canal. Isso porque, pessoal, eu acredito que dentro do futebol brasileiro, na prateleira que o Palmeiras está hoje, nós temos sempre que ter boas referências. E quando eu falo de boas referências, eu falo para a gente nos tornarmos cada dia mais competitivos. E muitas vezes nós somos ridicularizados por esse tipo de comparação. Somos ridicularizados por críticas que fazemos aqui. Quantas e quantas vezes eu já não peguei aí um abelete, um hatezinho de torcedor do Palmeiras, por falar que o Palmeiras tinha que ser mais ousado no mercado. Por falar que o Palmeiras tinha que visar jogadores melhores, por exemplo, igual o Flamengo faz. Trazer jogadores também que chegam para vestir a camisa, assumir protagonismo e... Recentemente, eu falei muito sobre o Jorginho. Eu falei assim, o Jorginho foi uma contratação gratuita que o Flamengo fez. Um jogador que há 3 anos atrás estava concorrendo a uma bola de ouro, então ele vai ter um futebol para brilhar aqui. E mais uma vez, você é Mauro César de Verde. Essa daqui faz tempo que eu não vejo essa, inclusive. O Pino Urubu. Vai torcer pro Flamengo, então. Essa daqui é clássica, né? Vai torcer pro Flamengo, então. Então, de forma recorrente, em vídeos mais ácidos, em vídeos mais críticos ou em vídeos de comparativos, muitas e muitas vezes, a gente é obrigado a ler umas patifarias dessas. De pessoas que são vislumbradas por Leila, por Abel, pela Santa Trindade, né? Santa Trindade. Leila, Abel, Anderson Barros. Agora o Anderson Barros virou o negociador. Só que ninguém fala de Bruno Tabata, Rafael Navarro, Jailson, Atuesta, entre outros que passaram pelo Palmeiras e foi um desperdício financeiro. O que segura a conta é que a gente tem uma base maravilhosa que deu muito lucro. Só que se nós não tivéssemos uma base maravilhosa, hoje nós estaríamos com números negativos. Por causa de uma visão equivocada de mercado. E eu acho engraçado que quando a Leila colocou a proposta para o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique declinou, os leiletes e os abeletes foram à loucura com a proposta. Os leiletes e os abeletes foram à loucura com a proposta. Quando a Leila colocou a proposta para o Gabigol, que depois ela tirou, né? Porque ela estava vendo que ele ia aceitar, leiletes e abeletes já estavam até fazendo assim já, ó, né? E agora que ela foi lá e contratou o Andreas Pereira, que é um ex-jogador do Flamengo, todo mundo, que baita contratação. Só que há 2, 3 anos atrás, quando eu falei que o Flamengo não ia exercer o direito de compra do Andreas, eu falei assim, o Palmeiras podia ir lá e negociar o Andreas e trazer o Andreas. Aí eu era o Opina Urubu, eu era o Urubu de Verde, eu podia torcer pro Flamengo, se eu quisesse jogador do Flamengo, eu ia lá, então torcia pro Flamengo.
Agora tá todo mundo comemorando, mas há 2, 3 temporadas atrás, onde eu trouxe esses temas, onde eu falei assim, gente, nós temos que focar em jogadores melhores. Ó, tal jogador do Flamengo como é bom. Ah, então vai lá torcer pro Flamengo. Então, para vocês entenderem como que a internet, as mídias sociais são hipócritas. São hipócritas. Porque hoje eles estão assim, endeusando esses jogadores. Mas lá atrás estavam ridicularizando canais mais ácidos e mais críticos que defendiam contratações melhores e utilizava o Flamengo ali como um ponto de referência para a gente ter. Isso porque o nosso ponto de referência é esse. Você quer que eu fale que o nosso ponto de referência é qual? O Juventude, com todo o respeito do mundo? O Vitória, que tomou de 8-0? É o Sport? É o Corinthians, que tem 2 e lá vai cacetada de dívida? Pelo amor de Deus. Não dá. E agora, olha só, mais uma notícia aqui. Para os hipócritas, tá? Ó, igual eu falei para vocês, eu vou vender o peixe da forma que me passaram. Gerson é avaliado pelo Palmeiras para a próxima temporada. Palmeiras mapeia o mercado para a contratação de um camisa 10 para a próxima janela. Ah, Neto, mas camisa 10 vai ser o Paulinho. O Paulinho, ele vai ser um cara atacante. O Palmeiras provavelmente está pensando ali em um meio atacante, um cara para ficar mais no centro do campo. Vocês imaginam o Andreas de 8 e o Gerson de 10. Como que ia ficar o nosso meio campo? Maravilhoso. Sensacional. E aqueles que davam hate na gente estão batendo palma. Nossa, tomara que seja... Eu não sei se é verdade. A informação é de um canal de informações esportivas, Maurício Prado BR chama. Tá? Na verdade, a fonte da notícia é um tal de Cássio Basseto. Não conheço. Teve outro perfil também nas redes sociais que divulgou isso, que foi o FlaCRF NT, que trouxe essa mesma informação. A mídia tem bastante seguidores, inclusive, do Flamengo. Então eu não sei até onde isso daqui, pessoal, é verdade. Eu não sei. Eu também não acho que o Gerson vai vir para o Palmeiras. O atleta Marcão uma vez falou que no Brasil só jogaria no Flamengo. Só que vocês sabem, né? Vocês conhecem o atleta Marcão. E outra coisa, lá no Zenit, o Gerson ele perdeu espaço. Ele se apagou. A porta da seleção fechou para ele. E, inclusive, dentro do próprio Zenit, eles não estão felizes com a contratação do jogador. Com todo esse cenário acontecendo, eu não acho que o Zenit vai negociar o Gerson com o Flamengo, porque o Zenit teve que pagar multa para tirar ele do Flamengo. O Flamengo forçou o pagamento da multa. E outra coisa, eu também não vejo essa gestão do Flamengo abrindo as portas para ele novamente, porque tem torcedores ali que não quer ver o Gerson nem pintado de ouro. Então, são várias variáveis que influenciam nisso. Mas agora tem um punhado de torcedor do Palmeiras falando, nossa, podia vir e tal, mas quando a gente falava que o cara era bom, falava assim, ó, o Flamengo não colocou proposta ainda, lá enquanto ele ainda não era, enquanto ele ainda estava fora do Brasil. Ah, que Gerson, que? Vai, ó, seus flamenguistas, vai torcer pro Flamengo então. É a hipocrisia das mídias sociais, é a hipocrisia da internet. Agora ficam aí, batendo palma, achando que a Leila é um máximo, o Anderson Barros é um máximo. Pega o tanto de jogador que deu errado e faz as contas. Ah, mas agora tá acertando, né? Mas uma hora tem que acertar? Pô, pera aí, se você coloca 1,4 bilhões no meu caixa, eu não acerto pelo menos em meia dúzia de vezes, pelo amor de Deus, né? Uma hora tem que acertar. Uma hora tinha que começar a acertar. E aí? Vai esperar trazer mais jogadores do Flamengo? Cadê os hipócritas agora que falavam, que criticavam a gente por às vezes elogiar um jogador do Flamengo? Daqui a pouco vocês vão estar pedindo uma Arrascaeta no Palmeiras. Eu não duvido nada. É isso, pessoal. Tá? Fonte da informação é essa. Não sei se é real ou não. Tem muitas variáveis dentro desse negócio, mas assim, é um jogador excepcional. Excepcional. Ele caiu muito do cavalo indo pro Zenit. Eu acho que ele se arrependeu, viu? Mas eu não vejo ele voltando pro Flamengo, não. Só que também não sei se ele jogaria no Palmeiras. Porque se ele sair amanhã do Zenit e ir pro Palmeiras no ano que vem, aí, meu amigo, fechou as portas de vez para ele dentro do Flamengo. Aí acabou.
ele ainda pode ter, talvez, uma esperança de voltar para o Flamengo, dependendo de uma condição favorável que ele mostrar ao Flamengo. Pode ser até perdoado, digamos assim. Agora, se ele vir para o Palmeiras, aí acabou. Mas é um ótimo jogador. Um ótimo jogador. No futebol brasileiro, volta a brilhar, volta para a seleção. Tá? Volta para a seleção. E o caminho para a seleção aqui no Brasil, ele tá muito dentro de Palmeiras ou Flamengo. Ali, né? Tem um Cruzeiro aí, enfim. Vamos ver, tá bom? Mas é bom, isso é bom acontecer. Para mostrar que o nosso trampo, o nosso trabalho aqui, as discussões que a gente propõe são discussões coerentes. Isso só mostra a hipocrisia dos demais e a coerência nossa. É bom isso. Vai desmascarando, né? Isso daí, pessoal. Tamo junto. Bom sábado para todo mundo. Abraço. Então, nação rubro-negra, essa é a situação do Gerson, né? O Gerson saiu do Flamengo, achando que estaria indo para um clube qual ele iria brilhar, né? Porque no Flamengo ele estava jogando aí o fino da bola, né? Todo mundo estava contente com o Gerson, mas não foi bem o que ele estava pensando. Ele pode retornar para o Brasil para jogar talvez no Palmeiras ou no Flamengo. Então essa é a situação que se encontra aí o jogador, né? Situação muito difícil. Bom, esse foi o vídeo. Deixe nos comentários o que você achou. Dê a sua opinião também, né? Se o Gerson deve voltar para jogar no Flamengo ou se ele deveria então ir para o Palmeiras. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades sobre o Flamengo aqui no nosso canal. E não esquece também aí, galera, de se inscrever também no canal aí da mídia palmeirense aí, né? Dos caras, tanto a Opina Porco como também o Deixa o Palmeirense Falar. Vai lá, dá o like no canal dos caras e se inscreve também. Dá essa força aí. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo.